o igualitarismo como uma revolta contra a natureza. Já faz bem mais de um século que se tem considerado que a esquerda tem a moralidade, a justiça e o idealismo do seu lado. A oposição conservadora tem se limitado a apontar a falta de praticidade dos ideais da esquerda. Uma visão corrente, por exemplo, é que o socialismo é fantástico na teoria, mas que não pode funcionar na vida prática. O que os conservadores não perceberam é que, embora ganhos de curto prazo possam de fato ser obtidos, já está provado por muitas vezes que esses ideais da esquerda levam o socialismo à derrota a longo prazo. Em nenhuma área reconheceu-se tão profundamente e quase universalmente que a justiça e a moralidade estavam do lado da esquerda quanto em seu apoio à igualdade máxima. A marcha inexorável do igualitarismo é indicação suficiente da impossibilidade de evitar-se compromissos éticos. Uma falácia foi colocada na mente de todos que a igualdade social é possível. A incontestada condição ética da igualdade pode ser vista na prática corrente dos economistas. Os economistas se veem com frequência diante de um problema de juízos de valor. Não é novidade para ninguém que algumas economias defendem a taxação dos bens dos mais ricos na defesa que isso seria para a distribuição de riqueza. O argumento mais forte para a progressão é o fato de que a opinião consensual na sociedade hoje considera a progressão necessária para a igualdade. Isso, por sua vez, baseia-se no princípio de que o padrão de distribuição de renda, antes dos impostos, envolve desigualdade excessiva. A igualdade é algo que é verdadeiro na teoria, mas inválido na prática. Se um ideal ético é inerentemente não prático, isto é, se ele não pode funcionar na prática, então é um ideal insatisfatório e deve ser rejeitado de imediato. Em termos mais precisos, se um objetivo ético viola a natureza humana e o universo, e portanto, não pode funcionar na prática, então é um ideal ruim e deve ser rejeitado como um objetivo. Os idealizadores desses sonhos usam essas ideias apenas para conseguirem milhares de seguidores. Discursos épicos são feitos em prol de uma ideologia igualitária. Eles não estão preocupados em ajudar pobres, querem se perpetuar no poder. A crítica apropriada aqui é contestar o objetivo ideal em si, salientar que o objetivo em si é impossível, dados a natureza física do homem e o universo. Fazer uma igualdade nas custas do dinheiro dos outros provocaria danos muito mais graves sobre a humanidade. Uma sociedade igualitária só pode aspirar a alcançar seus objetivos por meio de métodos totalitários de coerção, e nesse caso, todos acreditamos e esperamos que o espírito humano do indivíduo se revoltará e frustrará qualquer tentativa de se implantar um mundo de insetos. Em suma, o retrato de uma sociedade igualitária é uma história de terror porque, quando as implicações daquele mundo são apresentadas por inteiro, reconhecemos que tal mundo, e as tentativas de alcançá-lo são gravemente desumanos, sendo desumano no sentido mais profundo. O fato da diferença e da variabilidade, isto é, da desigualdade, humanas é evidente, dado o longo histórico de experiência humana. Decorre daí o reconhecimento geral da natureza desumana de um mundo de uniformidade forçada. Social e economicamente, essa variabilidade se manifesta na divisão universal do trabalho e na lei de ferro da oligarquia, a percepção de que, em toda organização ou atividade, alguns poucos, geralmente, os mais capazes e ou mais interessados, se tornarão líderes, com a massa dos membros ocupando as fileiras dos seguidores. Em ambos os casos, o mesmo fenômeno está em operação. Sucesso fora do comum ou liderança em qualquer atividade são obtidos pelo que Jefferson chamava de uma aristocracia natural, aqueles que estão em sintonia mais fina com a atividade. O antiquíssimo histórico de desigualdade parece indicar que estas variabilidade e diversidade estão baseadas na natureza biológica do homem. Mas é exatamente essa conclusão sobre a biologia e a natureza humana que é o incômodo que mais atormenta nossos igualitaristas. Nem os igualitaristas seria capaz de negar o registro histórico, mas sua resposta é que a culpa é da cultura, e uma vez que eles obviamente consideram que a cultura é um puro ato da vontade, o objetivo de mudar a cultura e de inculcar o valor da igualdade na sociedade parece ser alcançável.
Nesse campo, os igualitaristas abandonam qualquer pretensão de cautela científica. Eles não ficam contentes ao reconhecerem que a biologia e a cultura são influências de interação mútua. A biologia deve ser expulsa do tribunal imediata e completamente. Um dos truques prediletos dos igualitaristas é que toda e qualquer diferença entre grupos existiu opressão, injusta, e discriminação, irracional. As mulheres formam outra classe oprimida recém-descoberta, e o fato de que representantes políticos têm tradicionalmente sido em muito mais de 50% homens é agora considerado um sinal evidente da opressão sobre as mulheres. Mas, confrontados com esse argumento, as forças em crescimento da libertação das mulheres recaem no argumento talismânico a respeito da lavagem cerebral por nossa cultura. Mas as liberacionistas feministas dificilmente podem negar o fato de que toda cultura e civilização na história, da mais simples à mais complexa, foram dominadas pelos homens. A tarefa das liberacionistas é levar a cabo uma revolução na condição feminina pela pura força da vontade, por um despertar da consciência. Se a maioria das mulheres continuar a se ater às preocupações domésticas, isso apenas revelará a consciência falsa, que tem de ser extirpada. É claro, uma resposta negligenciada é que, se de fato os homens conseguiram dominar todas as culturas, então isso é em si uma demonstração da superioridade masculina. Afinal, se ambos os gêneros são iguais, como pôde o domínio masculino surgir em todos os casos? Mas, afora essa questão, a própria biologia está sendo raivosamente negada e posta de lado. A palavra de ordem é que não há, não deve haver, não pode haver nenhuma diferença biológica entre os sexos. Todas as diferenças históricas ou atuais têm de ser produto de lavagens cerebrais culturais. Diferenças biológicas importantes entre os sexos, diferenças importantes o bastante para ter efeitos sociais duradouros. São elas: 1. A singular experiência feminina da maternidade, incluindo o que o antropólogo Malinowski chama de um vínculo íntimo e completo com a criança, associado a efeitos psicológicos e a emoções fortes. 2. Os componentes hormonais de nossos corpos, os quais variam não apenas entre os sexos, mas também entre idades diferentes no mesmo sexo. 3. As possibilidades distintas para o trabalho criadas por níveis distintos de musculatura e de controles físico. E 4. As consequências psicológicas de posturas e possibilidades sexuais diferentes, em especial a distinção fundamental entre papéis sexuais ativos e passivos, determinados biologicamente no homem e na mulher, respectivamente. A doutora Eleanor McCobb, dos Estados Unidos, em seu estudo da inteligência feminina, relata que é bem possível que existam fatores genéticos diferenciando os dois sexos e guiando seu desempenho intelectual. Por exemplo, há boas razões para acreditarmos que os meninos são inatamente mais agressivos do que as meninas, e digo agressivo, em um sentido amplo, que implica não apenas brigas, mas também domínio e iniciativa. E se esse atributo está na base do desenvolvimento posterior do pensamento analítico, então os meninos têm uma vantagem que as meninas dificilmente poderão superar. Outra rebelião em crescimento contra normas sexuais biológicas, assim como contra a diversidade natural, é representada pelos apelos cada vez mais fortes à bissexualidade, provenientes dos intelectuais de esquerda. Os atos de evitar a heterossexualidade rígida, estereotipada, e de adotar a bissexualidade indiscriminada deveriam alargar a consciência, eliminar distinções artificiais entre os sexos e tornar todas as pessoas simples e unissexualmente humanas. Mais uma vez, a lavagem cerebral produzida por uma cultura dominante, nesse caso, heterossexual, supostamente oprimiu uma minoria homossexual e estorvou a uniformidade e a igualdade inerentes à bissexualidade. O que eu estou dizendo não é o de opção sexual, isso somos livres para escolher. O que eu disse é que eles forçam algo que vai contra a natureza humana, e quem não aceita essa violação na natureza humana é opressor. Porque, senão, todo indivíduo poderia desenvolver ao máximo sua humanidade, na perversidade polimórfica, tão cara aos corações de importantes filósofos sociais da nova esquerda. Nos últimos anos,
ficou cada vez mais claro que a biologia representa uma barreira às fantasias igualitaristas. As pesquisas do bioquímico Roger J. Williams enfatizaram repetidamente a incrível amplitude da diversidade individual por todo o organismo humano. A revolta igualitarista contra a realidade biológica, por mais significativa que seja, é apenas um subconjunto de uma revolta mais ampla, contra a estrutura ontológica da própria realidade, contra a própria organização da natureza, contra o universo como ele é. No cerne da esquerda igualitarista, está a crença patológica de que não existe nenhuma estrutura da realidade, de que todo o mundo é uma tábula rasa que pode ser modificada a qualquer momento, e em qualquer direção desejada, pelo mero exercício da razão humana, em suma, de que a realidade pode ser instantaneamente transformada, pelo mero desejo ou capricho dos seres humanos. Certamente, esse tipo de pensamento infantil está no cerne do apelo apaixonado de Herbert Marcuse e a negação por completo da estrutura existente da realidade, e a sua transformação no que ele reputa ser seu potencial verdadeiro. Em nenhum lugar, o ataque esquerdista à realidade ontológica se mostra mais nítido do que nos sonhos utópicos, de como a futura sociedade socialista será. Fantasias igualmente absurdas estão na raiz da utopia marxista do comunismo. Libertadas das supostas amarras da especialização e da divisão do trabalho, o cerne de qualquer produção superior ao nível mais primitivo, e, portanto, de qualquer sociedade civilizada, todas as pessoas na utopia comunista desenvolveriam ao máximo seus potenciais em qualquer direção. Como Engels escreveu em seu Anti-Düren, o comunismo daria a cada pessoa a oportunidade de desenvolver e exercitar todas as suas faculdades, físicas e mentais, em todas as direções. E Lenin ansiava, em 1920, pela abolição da divisão do trabalho entre as pessoas, a educação, o ensino e o treinamento das pessoas com um desenvolvimento completo e um treinamento completo, pessoas capazes de fazer tudo. O comunismo está marchando e tem de marchar rumo a esse objetivo. É claro que uma maneira de tentar resolver esse dilema é fantasiar que o novo homem comunista do futuro será um super-homem, um super-humano em suas capacidades para transcender a natureza. William Godwin acreditava que, assim que a propriedade privada fosse abolida, o homem se tornaria imortal. O teórico marxista Karl Kautsky afirmava que, na futura sociedade comunista, um novo tipo de homem surgirá, um super-homem, um homem exaltado. E Leon Trotsky profetizava que, sob o comunismo, o homem se tornará incomparavelmente mais forte, mais inteligente, superior. Seu corpo, mais harmonioso, seus movimentos, mais rítmicos, sua voz, mais musical, a média humana se elevará ao nível de um Aristóteles, de um Goethe, de um Marx. Acima dessas alturas, novos picos surgirão. Começamos considerando a visão habitual de que os igualitaristas, apesar de um quê de falta de praticidade, têm a ética e o idealismo moral do seu lado. Encerramos com a conclusão de que os igualitaristas, embora inteligentes como indivíduos, negam o próprio fundamento da inteligência humana e da razão humana, a identificação da estrutura ontológica da realidade, das leis da natureza humana e do universo. Ao fazerem isso, os igualitaristas estão agindo como crianças terrivelmente mimadas, negando a estrutura da realidade em prol da materialização rápida de suas próprias fantasias absurdas. Não apenas mimadas, mas também altamente perigosas, porque o poder das ideias é tal que os igualitaristas têm uma boa chance de destruir o próprio universo, que desejam negar e transcender, destruindo estrepitosamente tal universo perante nossos ouvidos. Uma vez que sua metodologia e seus objetivos negam a própria estrutura da humanidade e do universo, os igualitaristas são profundamente anti-humanos, e, portanto, sua ideologia e suas atividades também podem ser taxadas de profundamente más. Os igualitaristas não têm a ética do seu lado, a não ser que se sustente que a destruição da civilização, e até da própria raça humana, possa ser engalanada com a coroa de louros de uma moralidade elevada e louvável.